Oi, Oi. me ouve bem? Me vem? Sim, sim, tô te escutando. Você tá me escutando também? Tá tranquilo? Tô te ouvindo. Mas Tá conseguindo me tô ver? conseguindo lhe ver. Que bom, porque esses 2 dias, assim, tá meio doido. Eu tava em live e o pessoal falando, né? Os convidados, que eles não estavam conseguindo me enxergar direito, não tava aparecendo a tela, enfim. Mas aí a gente tá tudo ok, né? Também consigo te ver. Eu vou só organizar aqui, esperar um pouquinho o pessoal ir chegando para a gente iniciar. Tá bom. Oi, Val. Com 14 horas, acho que a gente já pode ir iniciando. Tá bom. Muito boa tarde a todas e todos que estão aqui presentes hoje nessa nossa quarta live do Cinema em Movimento. Agradecer ao aceite, né, do convite que foi feito à Ingrid Belfort. Dizer que estou particularmente muito feliz por você ter aceitado, você estar participando com a gente hoje, né? A gente já tinha começado essa articulação, né, para que você tivesse esse lugar também dentro do projeto do Cinema em Movimento. A gente organizou uma presencial, né, lá no COC, só que aí por questões de mudança de horário, de alterações, que enfim, coisas que a gente não controla, né? Mas que bom que a gente tem essa outra oportunidade de estar aqui no virtual, né? Que também é uma possibilidade, já que o projeto em si ele tem essa demanda, né? Essa estrutura de fazer um projeto que ele seja tanto presencial quanto também virtual, para que a gente tenha esse caráter híbrido, aproveitando essas tecnologias e ocupando as redes sociais com o conhecimento que a gente acredita, né, que seja conhecimento importante, necessário para a sociedade, pois toca em assuntos que são políticos, né, e não à toa está numa tarde do final, já encaminhando perto do Natal, estarmos aqui ainda no final de um semestre que eu sei para a Ingrid também está sendo puxado, né? É, então, assim, antes de fazer os ritos mais oficiais, eu queria demonstrar esse agradecimento e reforçar que é também uma escolha política estar aqui nessa tarde, né? Então, assim, eu gostaria também de agradecer a Jéssica Araújo, que está com a gente hoje nesse nosso modelo híbrido. A Jéssica, ela é intérprete de Libras, né, que é uma política também de acessibilidade, que o projeto ele se compromete em realizar. Então, assim, para além das lives, né, que elas contam com pelo menos uma com um intérprete de Libras, todos os filmes que a gente aplicou presencialmente, os filmes que estão lá disponíveis, para a gente fazer essas atividades virtuais, né, com a senha, enfim, como já foi divulgado e é divulgado nas redes sociais, eles têm essa preocupação com a acessibilidade. Então, nós temos filmes em formato, em edição, para pessoas com TDAH, pessoas com baixa visão. A gente tem também descrição de áudio e vídeo e intérpretes de Libras também em algumas edições desses filmes, né, que a gente está trabalhando na edição do Cinema em Movimento de 2024. Então, reforçar, né, que esse projeto ele é um projeto encabeçado pela MPC Filmes, que é uma empresa de realização de filmes, tanto na questão de produção, distribuição, mas que também trabalha com a questão
da disseminação e do uso didático dos filmes, né? Pensando o filme como esse mediador de temas que são interessantes e relevantes para a sociedade, levando em consideração que os valores que a gente defende, os valores que a gente assume, são valores democráticos, né? Então, são essas as pontuações que a gente precisa fazer, dizer que esse projeto ele também está sendo patrocinado pelo Ministério da Cultura, né, pela Petrobras, e ele conta com essa ação, né, política também dos colaboradores, que são as pessoas convidadas para estarem aqui, né, mediando essas conversas e disseminando temas que são importantes. Então, hoje a gente está aqui com a Ingrid, como eu já sinalizei. Eu quero apresentar o currículo da Ingrid de forma bem rápida, né, porque, obviamente, não tem como a gente falar de toda a extensão do que a Ingrid já fez, de quem que ela é. Eu também vou só apresentar um pouco da tua mini bio, e aí quando eu passar para ti, eu gostaria que tu falasse também sobre você, sobre a sua trajetória, quem é a Ingrid, tanto a Ingrid como uma intelectual, a Ingrid como uma pessoa, as suas várias identidades, né? O que que você sentir de interessante, né? Que você acha que seja pertinente de trazer, porque eu acho que é muito sobre isso, né? O próprio filme, o documentário, ele trata sobre vozes de mulheres e mulheres intelectuais negras, né? Ocupando espaços de liderança, espaços de relevância, que estão nesses espaços há muito tempo, que por vezes são negligenciadas, são silenciadas, enfim, é muito mais esse movimento de celebração. Então a Ingrid Belfort, ela possui graduação em História pela Universidade Estadual do Maranhão. Ela também é especialista em Educação Especial e Inclusiva pela UEMANET. Atualmente é mestranda do programa de pós-graduação em História e Conexões Atlânticas, Culturas e Poderes. Inclusive, estou querendo muito que a gente consiga ouvir um pouquinho da tua pesquisa um pouco mais lá para frente, que eu sei que já está nessa reta, né? Então, gostaria que tu pudesse, óbvio, né? Só o que for de interesse para você, que você queira publicizar para a gente, óbvio. Tem experiência também na área de educação básica, especialmente na questão do ensino na modalidade quilombola. E as pesquisas que a Ingrid faz são pesquisas voltadas para os quilombos na região da Baixada Maranhense, né? Então, eu gostaria de passar agora a palavra para a Ingrid. Eu gostaria, Ingrid, que tu começasse, né, esse movimento de se apresentar e falando assim, inicialmente, o que que o filme reverberou em você, o que que você pensa do projeto, assim, se acha que é interessante, se a didática do filme, né, ela como uma dessas possibilidades dentro do ensino de história, dentro da intermediação de temas, é algo relevante para a gente trazer, tanto para a sala de aula, quanto para a ocupação nas redes sociais também, né? E aí eu gostaria que a gente fizesse só esse preâmbulo, esse início, antes da gente ir para as perguntas especificamente. E aí vamos tentar deixar a coisa mais leve possível, porque dezembro, vamos desacelerando, por favor. Com a palavra, a nossa querida convidada Ingrid. Então, gente, boa tarde. Primeiramente, eu quero agradecer ao Thaleson por esse convite. Como a gente tinha falado, eu tinha dito antes, era para ser presencial, mas por conta das demandas da vida não deu certo. Mas eu estou super feliz em estar nesse modelo remoto, nessa live, nesse bate-papo. Bem resumidamente, o Thales já me apresentou, mas eu me chamo Ingrid Jane Belfort Mendes. Tenho a licenciatura em História aqui pela UEMA, tenho a especialização em Educação Especial Inclusiva e faço mestrado pela UFMA agora. Então, a minha trajetória é só bem basiquinho, bem rápida. Eu sou graduada em História, então eu vim me descobrir, e isso é interessante porque quando eu assisti o documentário, lembrou muito também dessa trajetória. Eu vim me descobrir como mulher negra dentro da universidade. A universidade, ela traz esse choque de realidade. Ingrid, tu não sabia antes? Sabia, pelo cuidado, pela criação que eu tive, pelo meu seio familiar, mas isso, eu entendia isso da forma do módulo familiar. A forma política eu vim conhecer dentro da universidade. Aí eu vim me descobrir de fato como
uma mulher negra, uma mulher militante, uma mulher que está dentro dessas causas. E é impactante, porque vendo o documentário, eu lembrei muito também da minha trajetória. Boa parte do que a Jurema fala é interessante porque eu me vi dentro da situação. A parte também que a Edna fala, eu também me vi dentro das situações que elas colocam. E eu desenvolvo atualmente, na graduação, eu já estudava isso, foi por curiosidade de saber quem eu era, da onde eu vim, quem é minha ancestralidade, que eu comecei na graduação a estudar tráfico transatlântico de escravos. Então, eu estudava quais eram as nações desses escravos que estavam no Maranhão e que vinham para o Maranhão nesse período do século XVIII ao XIX. Então, comecei por curiosidade de como me entender como mulher negra, mas entender qual é a minha origem. E daí eu fui migrando até terminar a graduação, continuei estudando a temática e por um período eu passei quase de 4 a 5 anos dentro de uma escola quilombola no município de Itapecuru. Então, foi uma experiência muito boa também de conhecer essa cultura, ter contato com essa vivência. Então, foi muito interessante e me aprofundou mais a esses estudos em relação aos quilombos. Desde 2022, eu faço parte também de projetos de pesquisas, onde a gente vai dentro de comunidades quilombolas, remanescentes de quilombos, fazer o mapeamento delas para ajudar nesse processo de certificação. E até que chegou ao último projeto que está em fase de finalização agora, que fala sobre protocolos de defesa. E a partir desse projeto que eu tive contato com a comunidade com a qual eu estou desenvolvendo minha pesquisa de mestrado, que é a comunidade de Rio da Prata, que fica no município de Perimirim, que fica dentro do território de Pericumã. Então, a minha pesquisa de mestrado é focada dessa comunidade, não falando sobre os protocolos, mas falando sim da formação e da construção desse quilombo de Rio da Prata. Então, esse é um pouquinho da minha trajetória. Eu sou pesquisadora de campo, eu sou pesquisadora de quilombos e como mulher negra a gente entende que quilombos são resistências, são locais de resistência. Eles sendo urbanos ou rurais, o conceito de aquilombamento também é um conceito de resistência. Então, é uma temática que está dentro do movimento negro e casa muito bem com o que eu vi do documentário. Massa, muito massa. Obrigado, Ingrid, por essa apresentação maravilhosa, incrível. Toda vez que eu penso, assim, que eu ouço alguém comentando, falando sobre, seja vivências ou pesquisas voltadas para o quilombo, eu reflito muito sobre os valores, né? Porque você pensa como uma comunidade, de fato, ela pode estar ali conectada e um refletir a ação do outro, né? E que essas ações elas não estão desconectadas. E nesse sentido, a gente pensa que essa estrutura de organização, ela tem muito a nos ensinar ao nosso modo de vida que a gente acaba introjectando, que é um modo de vida da competição, é um modo de vida das hierarquizações, de você desconfiar do outro, isso vai nos desmembrando, né? Vai nos desarticulando. E eu acho que o Quilombo ele também tem muito a nos oferecer como valores, né? Que valores que estão ali, o que a gente pode aprender. Eu acho que esses valores também de conexão, eles estão muito presentes no filme. Não de uma forma romântica, né? Porque a gente colocou ali a Jurema, que é uma personagem ali, uma pessoa icônica que aparece nesse filme, e ela também sempre me chama muita atenção, né? De como foi esse processo para ela. E aí eu gostaria que tu explorasse um pouco mais sobre isso, já que tu tocou nessa questão da Jurema, né? Assim, do que tu vê ali no filme, né? Esse processo de descoberta, esse processo de militância, essas ações, como a Jurema até fala. Eu me tornei uma pitbull. Então, assim, eu ia para os extremos,
E aí, voltando também sobre essa questão do mito da democracia, né? Que, inclusive, a Lélia Gonzalez, ela fala muito sobre isso, né? Ela vai muito contra esse ideal, essa noção de mito de uma democracia racial que teria aqui no Brasil. Então, é interessante isso. A gente vê o processo da desconstrução delas de dentro da democracia racial. Na verdade, todos nós, como pessoas negras, em algum Sim, momento, nós sim, entendemos isso, dessa desconstrução. Das três, especialmente, por exemplo, a Edna fala que ela vai ter esse processo de desconstrução quando ela está no documentário, quando ela está viajando, e ela está viajando com um grupo de pessoas negras e se assusta e cria. Olha, o termo que ela falou é muito interessante. Ela sentiu medo. Ela estava, não só ela e as pessoas que estavam com ela, estavam com medo do outro grupo de pessoas negras, que provavelmente, se fôssemos conversar com eles também estariam com medo deles. E desse aí, outro grupo, assim. é doido. E aí o insight dela, porque teve um conflito ali que não era entre eles, mas eles acabaram entrando dentro desse conflito, e o insight dela foi dizer que eu estava sentindo medo, e quando eu percebi, eu estava com medo de pessoas que eram negras, e eu também sou negra. Então eu tô com medo de mim? Eu entendi basicamente É, ela dizendo isso. Eu tô com medo de mim também. Então foi um processo de desconstrução dela. Veio aí que ela entendeu qual era o local dela. Uma mulher negra dentro de uma comunidade negra. Então, se você está dentro desse espaço, você não pode ter medo dos seus. A gente sim. acolhe os nossos. Aí foi quando ela veio com esse processo. A Sueli Carneiro, ela já fala do processo do. Ela teve a desconstrução dela muito cedo, quando ela menciona no documentário. E basicamente, todos nós também passamos em algum momento por isso. Ela fala que teve esse processo na escola. E quando falam do cabelo dela, quando falam da cor da pele dela, quando falam dos traços do fenótipo dela, e ela responde isso de uma forma até curiosa. Ela responde na forma da violência. Então ela Exato. batia. Ela batia nos outros colegas de sala quando eles vinham para cima dela e falavam coisas que ela não gostava, que ela entendia que era errado, que era justamente a questão do racismo. E até ela falava que quando assistia, eu fiquei rindo, porque, querendo ou não, nós crianças negras, a gente tem muito disso também. Eu tinha A mais gente medo da lembra. minha mãe do que do racismo, porque ela dizia, eu acho que todos nós que somos filhos de mães pretas, a gente já escutou isso uma Sim. vez na vida, se apanhar na rua, apanha em casa. Então, o que a gente faz? A gente tem que se defender. Então, era muito, eu ri, mas isso é É pesado, ela dizia, eu tenho mais medo sério, é bem é sério. sério, eu tenho mais medo da minha mãe do que do racismo, mas ela sofreu esse processo de desconstrução um pouco mais cedo. E a Jurema, para mim, a Jurema é magistral, Ela é icônica, ela é icônica. icônica mesmo, porque ela é aquela pessoa que a gente vê que ainda existe dentro da nossa sociedade. Aquele homem ou aquela mulher preta que não entende o que é o racismo. Que, Sim, como ela mesma disse, vocês estão querendo trazer as coisas dos Estados Unidos para cá. Mas sim. não é. O Brasil é um país tão pau racista quanto qualquer outro país que a gente tem. Sim. E ela, isso não existe. E aí é interessante a gente entender o contexto do qual ela poderia estar incluso. Porque eu vim entender, no caso, abrindo parênteses, eu vim entender o processo de racismo mesmo como mulher adulta. Até Sim. então, quando criança, mesmo acontecendo situações que aconteciam comigo, que aconteceram com a Sueli, de alguém falar do meu cabelo, de alguém falar do meu nariz, de alguém falar da divisão dos meus dentes e tal, mas assim, eu não entendia isso como uma implicância, eu não entendia isso como racismo. A ideia do racismo mesmo, de eu entender que eu estava sofrendo um processo de racismo, foi como uma mulher adulta já. E aquilo ali foi uma porrada pra mim, tipo.
Você entrar num espaço e você saber que você não está sendo atendida, não está sendo acolhida do jeito que deveria por causa da cor da sua pele, por causa dos seus fenótipos. Então, isso é... E eu acredito que, no caso dela, ela só deve ter entendido o processo de racismo quando ela passou por isso. E aí é o ponto que ela vai dizer que quando ela vai procurar entender isso, ela entende que só tem um grupo específico que fala e que reclama, que ela vai entender que são as pessoas negras que estão dentro da periferia. E tem um grupo específico que bate na de frente disso, que é o quê? Quem está geralmente dessas instâncias de poder e que é racista. Então, ela foi que ela começou. E aí veio o ponto que ela começou a dizer. Ela sai daquela questão que ela não entende para uma extrema raiva. E eu acho que todos nós também, em algum momento nesta vida, ficamos com raiva. Quando a gente entende o processo do racismo, entende as estruturas do racismo, a gente começa a criar esse ódio, como ela fala. A gente começa a ter ódio de tudo, ter ódio de todos. E como ela diz, eu virei um pitbull e eu comecei a ir para os extremos, o extremo do movimento negro, o extremo do partido político, o extremo das ideias que ela tinha. Então, é bem interessante o processo delas, e são três mulheres negras, de contextos diferentes, mas unidas num propósito igual, que é o combate ao racismo, o combate das mulheres, porque tem um ponto que fala do documentário, a gente pode falar um pouco mais na frente, porque além de elas combaterem o racismo, elas tinham que combater o machismo dentro do movimento negro. E é interessante como elas fazem esse processo. Exatamente. Esse ponto que tu tocou sobre essa dupla violência, né? Porque a gente, quando se reconhece como negro, é um processo, né? É um processo de violências que você já vem passando, você às vezes não percebe. Eu também já por vezes achava, é só implicância, é coisa de momento, é brincadeira, aquelas brincadeiras sem graça. Até você entender isso, cair a ficha, não tem como não se revoltar, né? É por isso que é até uma discussão, inclusive, que eu tenho de vez em quando com a Helenice, né? E a gente até comentou sobre isso também lá no dia da sessão presencial, do como que esse ódio, ele às vezes é importante também nesse processo de reconhecimento para que a gente crie alguma força. Porque, assim, A gente você tem está que ter diante de uma... mecanismos de defesa. A gente Exato, precisa desses mecanismos. Só que eles são aí necessários. só que aí a gente tem que pensar como é que eu vou lidar com esse ódio. Tem gente que quer descer, e eu não acho errado. Realmente a gente tem Não que acho. tacar fogo em racista, tem que bater. Só que aí é só na base da violência? Não. A gente tem que aprender a se defender. E uma coisa que eu entendi muito bem da minha trajetória, a forma como a minha mãe, que é uma mulher preta, que terminou apenas a educação básica, o que minha mãe sempre disse para mim e para o meu irmão é: estudem. A forma como a gente vai conseguir mudar a nossa vivência, a nossa forma é estudando, é saber falar, é saber me defender. Claro que às vezes descer a porrada em alguém é maravilhoso, sim, mas assim, a gente também pode fazer isso de uma forma intelectual, sabe? E essa é a maior mensagem, esse é o maior ensinamento que minha mãe tem. E é sempre isso quando eu tô... Que agora eu tô afastada da sala de aula, mas quando eu tô dando aula, é basicamente isso que eu digo para os meus alunos. Estudem. Não pelos outros, mas por vocês. É isso aqui, o estudo é a tua arma. Você só vai conseguir chegar onde você quer estudando. Então, o ódio, a raiva que a gente sente desse processo, ela é importante, sim, mas o que a gente vai fazer com essa raiva, ela é mais importante ainda. Porque não adianta só a gente ficar gritando e tacando fogo nas coisas. A gente também tem que entrar nessas instâncias, ir nessas entranhas e tentar
de alguma forma, mexer nesse sistema através da educação, de fato. Empurrar mesmo na força do ódio os espaços que não é pra gente, a gente se empurrar e entrar. Porque o espaço aonde eu quero estar, esse espaço é para mim. Então, a Exatamente. educação, ela é primordial nisso. Exatamente. Nossa, perfeito. E é também sobre isso, né? Sobre ocupar esses espaços, estar nesses lugares e reivindicá-los, né? Porque nem sempre eles nos são oferecidos, Nunca né? Isso é são, uma na questão. verdade. Não são, a verdade é essa. Tem No até lugar do uma. ônibus da universidade, esses lugares não são oferecidos. Nunca tá lá disponível, né? Eu acho que tem um trecho de uma música do Rico da Laçã que ele fala que eu tenho que cavar léguas e léguas para baixo para encontrar outros caminhos, outras fontes, porque as de cima não estão disponíveis para mim, né? Então é muito sobre isso, assim, ir encontrando esses espaços e levando as suas alianças também, né, nesses movimentos. E uma coisa que tu comentou que me fez lembrar uma parte do filme quando a Sueli Carneiro ela fala, né, que eu tinha mais medo da minha mãe do que do racismo. E aí ela brinca, né, sobre que eu batia mesmo, eu reagia, mas tem uma coisa que ela fala, que é tipo assim, o racismo, ele acontece, mas é importante que você dê uma resposta a ele. E aí, muitas vezes, a gente, e aí é até uma questão também que Tatiana, né, a professora Tatiana, ela trouxe em sala de aula, de como às vezes a gente faz malabarismos para. Aquela situação ali ela não foi racista. Foi só fulano de tal pisou na. E hoje a gente faz isso, né? A gente, no cotidiano, nas relações, a gente faz isso, né? Às vezes mesmo ou por cansaço, ou por não perceber, né? Às vezes você está muito dentro de determinadas circunstâncias, mas é muito importante sempre reagir e sempre dar uma resposta a alguma situação que acontece nesse sentido, né? E aí, como você falou, às vezes é o ódio, mas não necessariamente, né? Uma aula, você reforçar, você estimular aquele seu aluno que está numa situação de desânimo, que não quer estudar, e reforçar isso, né? Que é por meio desse acesso ao ensino, que você vai ter ferramentas para reivindicar. Porque ocupar de forma muito fácil, elas não estarão tão disponíveis, né? Então, isso é uma coisa que a gente vai passando adiante, né? E aí, nisso, eu acho que conecta muito com esse movimento de ancestralidade, porque essa descoberta, ela também é um caminho as etapas elas não são iguais para todo mundo, né? Mas assim, pelo menos para mim, depois do movimento de ódio, de raiva, veio o de ação, né? O de me reconectar com o passado, reconectar com uma ancestralidade, buscar os esforços que aconteceram anteriormente para eu estar aqui, né? Valorizar isso e pensar em empurrar isso para frente, né? Transmitir isso para frente também. Então, eu sinto muito contemplado assim, do que tu fala. Eu acho que é nesse caminho mesmo. Você quer comentar mais alguma coisa ou a gente caminha? Não, vamos caminhando, aí a gente vai abrindo os parênteses e vai conversando. Beleza. Pois assim, uma das perguntas que a gente tem, né, para pensar esse filme, que é uma didática que a gente faz, né? O filme ele tá lá, mas ele não é só ilustração. A gente pode destrinchá-lo, né? Fazendo um comentário um pouco mais geral, o filme ele é um documentário de montagem, né? E o que que isso significa? Significa que ele é produzido a partir de um acervo documental, né? O acervo do CPDOC, da Fundação Getúlio Vargas, importante frisar isso. Ele é fruto de uma oficina de produção audiovisual, né? Então, assim, uma das diretoras, que é a Karime, ela esteve presente na formação que eu fui fazer lá no Rio, né, para antes de aplicar a mostra. E aí uma coisa que ela falou para a gente é que ela jamais imaginaria que de uma oficina de produção iria sair esse resultado, né, que para a gente também é um produto educacional, né? Ele é um produto educacional muito possível para a gente que não necessariamente detém informações técnicas ou especificidades em relação à produção audiovisual, né? Então,
Ele é um filme todo utilizado a partir de um acervo, óbvio que você tem ali técnicas de edição, de montagem, né, do filme, de sonorização desse filme também, mas antes de tudo ele é um filme possível, eu acho uma proposta interessante para a gente pensar o lugar do professor, o lugar desse cientista social, desse historiador, historiadora, na produção e na construção desses materiais. Então, assim, uma pergunta que eu queria fazer para ti é pensando o filme, né? Como que o filme ele pensa todas essas diversidades e identidades dentro do movimento negro do Brasil, né? Porque esse é um dos recortes e um dos temas que o filme aborda. Queria que tu comentasse um pouco sobre isso. Tu podia só repetir porque falhou um pouquinho aqui para mim, por favor. Como é que tu vê no filme assim, a diversidade que ele aborda, né, sobre a questão das identidades dentro do movimento negro no Brasil, né? Se há essa questão para a gente observar, se é observado no filme. Sim, sim. O filme, e é bem interessante porque assim, o documentário só tem 14 minutos, mas é 14 minutos E ele deixa um pura, gostinho, né? de pura informação do início ao fim. E ele foca para a gente entender, eu não sei se quem está assistindo a live chegou a ver o documentário, mas assim, o documentário ele vai focar nesse final dos anos 70, que é a fundação do movimento negro. Ele inicia do movimento negro unificado e ele inicia explicando que o ato fundador foi quando um grupo de pessoas negras se reuniam em São Paulo para fazer um grande movimento. E isso, para a gente, é um marco histórico, porque até então não existia eu vou falar o termo aglomerado de pessoas negras, juntas lutando por uma causa. Então, quando a gente vê isso basicamente em 78, do final dos anos 70 e em 78, culminando a formação do movimento negro unificado, é muito importante. E a gente vê essas diversificações, essas ramificações que vão existir dentro do movimento negro. E eu acho que eu vou adentrar logo um pouco nisso, que a gente entende e é focado, e isso que eu gosto muito do documentário, porque o documentário ele traz a visão de três mulheres fortes, intelectuais, cada uma dentro de sua área da política, enfim, da economia, enfim. Elas falam e elas explicam que, além disso, e isso vai as ramificações dentro do movimento, além desse movimento que vai ter, que é aquela questão geral, elas tiveram que criar um movimento negro das mulheres negras dentro desse movimento, justamente por elas estarem entendendo que elas estavam sendo coadjuvantes naquele período. Então, quando elas entendem que elas não estão sendo ativas, porque elas estão sendo, sim, excluídas pelo grupo de homens negros que estavam dentro desse movimento, elas vão se unir e o documentário, ele faz toda essa construção. A partir das falas delas, vão mostrando as fotos, vão mostrando os depoimentos e vai mostrando como elas se articulam para fazer essa construção delas dentro desse movimento. Até então, as três têm premiações. A Jurema, ela é uma das deputadas mais bem votadas, uma das vereadoras mais bem votadas dentro do Rio de Janeiro. A Sueli, a gente nem precisa falar que a Sueli é a Sueli. E a Edna também tem uma potencialidade enorme. Então, sim, o documentário ele ajuda e ele passa assim, essa mensagem dessas ramificações que a gente pode encontrar dentro do movimento negro no Brasil. Pensando nos primórdios dos anos 70 e até então e me fez pensar. E como é que a gente está hoje, em pleno 2024? Como é que está esse movimento negro em 2024? Isso foi uma das inquietações que o documentário me trouxe quando eu terminei de assistir. Sim. Nossa, assim, e pensar que a gente está falando de 1978, né? Ou seja, a gente estava vivendo plena ditadura. Justamente o contexto histórico que a gente estava, de uma ditadura civil-militar. Então, se tu for ver
já era perigoso você fazer algum tipo de movimentação. E o movimento negro vai se unir, vai se formar nesse processo. Por isso que eu disse que é um marco histórico de fato. De fato, é algo que realmente. E que, assim, às vezes dá um certo. Uma certa agonia, porque tu falou como que isso está hoje, né? Eu vou te falar com toda a sinceridade que eu só fui saber e ter um pouco mais de informação dessa parte da nossa história agora. Então, assim, Lélia Gonzalez eu não conhecia, Abdias de Nascimento eu não conhecia. Óbvio, a Jurema já conhecia, porque é uma política, ela tem uma grande visibilidade, né? A Sueli Carneiro também, a Edna Holland não conhecia. Então, assim, e a gente vê que é a nossa história, que ela não nos é oportunizada dentro da universidade em muitos aspectos, né? Porque quando a gente estuda, por exemplo, determinados assuntos, intelectuais pretas e pretos, eles não são priorizados nas escolhas dentro da academia. Então, assim, isso é uma outra questão que o filme também traz, né? E aí a gente tem essas três grandes mulheres que são as protagonistas, né? Mas aí a gente também tem o tempo inteiro a Lélia, né? Que ela tá ali como um grande guarda-chuva e uma grande influenciadora de todas elas. E eu gostaria que tu falasse um pouco sobre isso, né? Dentro da universidade. Fomos gongados. Gente, foi a minha conexão que gongou. Eu não sei o que O que aconteceu. aconteceu? Do nada. Do nada, né? Vamos voltar. Do Eu nada. só esperava. E Que eu tava susto dessa. aqui, tipo, numa reza. Não cai a internet, não cai a internet. Deixa eu ver se a Jéssica volta Tá aqui. Peraí. bom. Eu até perdi a linha do que eu tava pensando aqui, refletindo. A gente tava falando sobre. Tu tava, na verdade, se eu entendi direitinho, a gente. Tu tava me fazendo a pergunta sobre como eu via essa inserção dos intelectuais negros Isso, dentro das universidades e dentro da minha vivência. É basicamente isso, isso, né? Tá, isso. vamos só ver se a Jéssica volta. Ela não tá conseguindo participar. O que que aconteceu, Jesus? Deixa eu ver. Pronto, vamos lá. Deu certo, deu certo. Então, tu quer fazer a pergunta? Não, é isso mesmo. Pode. Tá. Então, basicamente, aí eu vou dizer, dentro da minha vivência, eu tive contato com intelectuais negros, e eu até vou mencionar mais uma vez a partir da Tatiana Reis, que ela foi também minha professora e foi também minha orientadora da graduação. Então, foi a partir da Tatiana que eu comecei a ter contato com os intelectuais negros. E eu lembro, parece que eu fosse hoje, mas assim, um dos primeiros contatos que eu tive que me marcou foi ler o livro do Alex Hart sobre a Beatriz do Nascimento, que é Eu Sou Atlântica. Então, sabe, esse foi um dos primórdios que eu tive. E sabe o que isso me lembra, com a tua fala? Me lembrou muito de... Esse ano eu participei de uma atividade pelo coletivo Juntas, que era sobre o 25 de julho, que é o Dia da Mulher Latina, Afro-Caribenha, Negra, e a fala era focada nisso, na Lélia, né? E a gente tá também nesse sistema de mediação, de roda de conversa, e ao final da roda, algumas pessoas realmente diziam que não tinha contato, que não a conheciam. E é interessante a gente entender esse processo, porque até hoje, com a partir da tua fala, quando a gente vai começar a pensar em intelectuais negros, intelectuais negras, nós saímos do Brasil. A gente vai buscar a Angela Davis, a gente vai buscar a Bell Hooks, a gente vai buscar uma galera de fora. A Ruth Gilmore também, são mulheres magníficas. Mas a gente tem no Brasil também a Lélia, cara, a Lélia, ela é precursora disso. Eu lembro até do próprio documentário,
a Jurema dizendo que ela tinha uma relação de amor e ódio com a Lélia, porque a Lélia chegava com um conceito que ela ficava, não sei, não tô eu gostando desse conceito. Mas, ao mesmo tempo, ela não perdia nenhuma fala que a Lélia fazia. E ela é genial, e até a própria Angela Davis, em entrevistas, já tinha comentado que as pessoas saem daqui em busca dela, só que aqui dentro nós temos uma base muito forte. E essa base que nós temos, ela é extremamente usada fora. Aí eu levanto esse questionamento, e eu sempre digo, por que a gente leva esse questionamento para fora e não trabalha ele aqui? Porque elas são exportadas e a gente não consegue usar aqui. Qual é o problema que a gente não consegue usar esses intelectuais negros? Não só ela, o próprio Abdias também. E eu venho me aprofundando mais deles ainda, agora me inscrevendo a dissertação, porque uma inquietação que eu tenho da construção da minha dissertação é justamente em relação a isso. Quais são os intelectuais que eu estou trabalhando no meu texto? Será que a gente ainda está... eu ainda estou nesse processo de buscar esse europeu, esse cara de fora para falar sobre um assunto que está aqui? Eu não posso fazer isso. Então, o que eu estou fazendo? O processo aí, esse processo de desconstrução, engraçado que a gente sempre vai passando, a gente passa um período, a gente passa por um período da vida para entender, aí vem para a parte intelectual, e é isso que eu estou fazendo agora, que é tentar, e é difícil, né, mas tentar a base da minha escrita, ela ser uma base feita de intelectuais negros, de pegar a Lélia, pegar o conceito de quilombismo da Beatriz, o conceito de quilombismo, de resistência do Abdias, pegar essa galera do Clóvis Moura, pegar essa galera mesmo e puxar para a minha escrita. E o documentário é muito bom nisso, porque faz a gente entender que nós temos uma grande potencialidade aqui no Brasil de intelectuais negros, mas eles não são valorizados. Hoje eu me sinto um pouquinho mais feliz porque a gente está tendo, mas por que esse processo está mudando um pouco mais? Porque a gente está tendo mais profissionais negros dentro dessas instituições. Sim. Porque eu vim ter contato a partir da minha professora, que era uma mulher preta. Eu vim ter contato com... Sabe, quando a gente começa a entrar nesses espaços, é aí que esse discurso começa a ser introduzido. E eu acho um extremo avanço, pelo menos pensando na questão do ensino superior daqui do Maranhão, a gente tem uma licenciatura em estudos africanos e afro-brasileiros, que agora eles estão abrindo com uma pós-graduação, uma turma de mestrado. Então, assim, para mim, isso é importantíssimo, ter essa representatividade, entender que tem um curso que fala especificamente sobre isso. E aí não é só isso, a gente tem também educação, uma graduação em educação escolar quilombola, saber que isso, que a gente entenda que os profissionais eles têm que se adaptar a esses meios. Então, eu entender que eu vou ter um curso que o meu professor é um professor formado nessas bases, é isso que vai fazer que essa nova geração ela tenha uma maior consciência e que ela consiga mudar. Então, eu não sei se eu estou respondendo a tua pergunta, mas eu entendo que de início, pelo menos da minha geração, ela foi muito pequena, sou muito grata pelo que eu tive, mas ela foi pequena. Mas hoje eu me vejo e me sinto mais contemplada, porque eu vejo como a gente está tendo essa mudança com essas linhas específicas de educação que nós estamos tendo. Pelo menos eu estou falando do caso do estado do Maranhão, né? Claro. Tendo essa alteração. Não, é isso mesmo. Eu acho que é como você falou, né? A partir do momento que a gente vai ocupando esses espaços, a gente também vai dentro do próprio sistema implementando o que precisa ser implementado, né? E uma coisa que tu pontuou, que é muito importante, sobre a graduação de estudos africanos, para garantir e legitimar a ponta da coisa, né? Porque você forma as pessoas, mas você também precisa inseri-las no mercado de trabalho, né? E dizer que o curso, ele realmente precisa ser aceito como uma graduação em História,
né? Só que ele tem um direcionamento ali que ele é um pouco mais específico, mas ele também Ele tem as precisa, habilitações precisa deles. garantir, a gente precisa garantir que essas habilitações elas sejam respeitadas, né? Porque, óbvio, a gente vê editais e aí muitas vezes esses editais eles não vêm com a especificação de que vão englobar a galera de estudos africanos, né? Então isso é uma questão que a gente realmente também precisa estar muito atento, Precisa né? rever de fato. E assim, meio que tu já respondeu uma outra coisa que eu queria falar, mas assim, porque o filme ele também fala muito sobre essa questão dos resultados do movimento, né? Quais são esses resultados e o que, que a gente ainda precisa trabalhar ainda hoje, né? Então, assim, como que o movimento negro unificado, à época, ele foi importante para que a gente tivesse mudanças na política social do Brasil, né? Eu queria que tu comentasse um pouco sobre isso, nessa importância dessa organização e desses ganhos políticos e sociais, tá? É pensar também no que você falou no início. A gente tem que pensar na coletividade. A gente sozinho, a gente não consegue fazer nada. Esse é um fato. É E verdade. a construção do movimento negro, ela é importante, do movimento negro unificado, ela é importante por isso, porque ela vai abranger não só a questão política, mas a questão cultural, a fundação do teatro negro, a fundação de revistas que falam sobre isso, sobre a questão. Sabe, quando a gente começa a puxar a temática, e isso é primordial do movimento do negro unificado, ele abriu essas portas tanto na questão política, porque a gente vai começar a ter esse embasamento político, essa concepção política, vai ter espaço, principalmente, mesmo com as falhas, mesmo com todo esse processo dos pormenores, mas a gente começa a ter espaços de debates e espaços de debates que podem ser, sim, utilizados pela população negra. E, detalhe, até eu vou usar o termo teoricamente, espaços seguros para debates, porque não é Sim, todo local também que é propício para que nós, pessoas negras, a gente sente e comece a conversar sobre isso, né? sim, Então, e também é um espaço de resistência. Então, o movimento negro unificado, ele passou sobre isso e ele dá essas aberturas para a gente ter principalmente esses locais de resistência, esses locais de acolhimento, esses locais de fala e os desdobramentos que a gente tem até hoje. O aquilombar é isso, é esse processo de coletividade, esse processo político. O, vamos pensar um pouquinho aqui, puxar para a nossa realidade. O reggae é um movimento de resistência. sim, Então, a forma como ele é utilizado, a forma como ele é trabalhado, a forma como ele é posto, pelo menos pensando aqui na questão maranhense do Dovicense, ele é um espaço, sim, de resistência. Então, sim. sim. E eu acredito que tudo. E que por que eu digo isso? Porque dentro também desses espaços, pensando ainda no REC, a gente consegue abrir blocos de discussão, a gente consegue conversar, a gente consegue puxar as ideias. Eu vejo também que o CCN é muito ativo aqui também no estado do Maranhão, então a gente tem essas oportunidades, mas a gente só tem essas oportunidades através daquilo que a gente teve no início, que foi lá com a fundação do Movimento Negro Unificado. Importante, importantíssimo. E é isso mesmo, né? E trazendo esses lugares aqui, né, que são das nossas identidades territoriais, e colocando isso, né, para que a galera que esteja aí ouvindo, que seja daqui ou seja de fora, tenha um pouco mais desse entendimento do que a gente está falando, porque a gente está contextualizando o filme, mas também é o tempo inteiro retomando o território, né? Que isso é uma outra questão que também foi uma escolha política, porque a escolha de trazer pessoas para as lives, elas ficaram também muito abertas, né? Então a gente tem o contato com o pessoal do filme, as pessoas que dirigiram, as pessoas que estiveram na produção, mas eu sempre disse, não, quando eu for discutir qualquer coisa, eu vou trazer a galera do meu estado, porque lá a gente tem pessoas extremamente aptas a fazer e levantar esse debate. Então, quando tu traz, por exemplo, a questão da identidade do reggae, você traz a questão do CCV,
do Centro de Cultura Negra do Maranhão, né, que é algo também muito representativo, é para falar sobre esse nosso território, quando você fala sobre o quilombo, né, e o quilombo da Baixada, o que é ser, o que é estar, o que é um quilombo da Baixada, né? Então isso também é algo que a gente precisa demarcar e colocar como é do nosso território, né? E aí, nossa, eu só queria ter uma coisa que eu quero comentar, que vez ou outra volta, é que é uma história da Lévia, que parece que ela estava em uma festa com alguns intelectuais aí e tal, e parece que era o Celso Furtado que estava nessa festa, né? E assim, o Celso Furtado ele é muito utilizado, e aí eu já trazendo um pouco da minha trajetória. Fui fazer mestrado em economia, fiz 5 períodos da graduação em economia. A gente estuda muito, muito sociólogos, né? E ainda mais esses sociólogos que pensam essa questão econômica do país. E a Lélia, ela é contemporânea dessa galera. Ela está escrevendo e ela está escrevendo contra muitas das coisas que eles estão pautando, né? E uma delas é o mito da democracia racial. E eu acho que o mito da democracia racial é algo que virou quase que uma outra barreira que a gente, enquanto pessoas negras, precisa superar na vida, né? Então, tendo alguém, uma intelectual que já denunciava, já debatia isso e que é silenciada, é escanteada, é sintomático, né? No mínimo, é sintomático. Então, assim, eu gostaria que pudesse comentar um pouco sobre essa questão de como que o filme aborda essa noção do mito da democracia racial, se a gente poderia aprofundar um pouquinho mais sobre esse tema. E aí, depois disso, eu gostaria que tu já conectasse falando um pouco da tua pesquisa, que a gente já está encaminhando para o fim, o negócio passa muito rápido. Aí eu queria que tu pudesse trazer um pouco mais sobre a tua pesquisa, se pudesse conceituar também o que é quilombo para a galera que está assistindo a gente que não é do território, não tem muito noção ou conhecimento do que seja, de fato, um quilombo. E aí eu gostaria que a gente já, depois dessa fala, já fosse encaminhando para as considerações. Tá bom, perfeito. Então, a gente tem o Brasil, né? E isso o documentário ele representa bem, ele mostra bem isso. O Brasil, a gente tem o racismo que ele está lá, ele está estruturado da formação, da construção da nossa história. O racismo está lá e a ideia de uma democracia racial. O que é a ideia da democracia racial? É o conceito de que nós vivemos numa harmonia. A gente vive num processo harmônico, né? Teoricamente, de que todas as raças elas vivem iguais, elas têm os mesmos direitos e todo mundo está ali no mesmo nível. Mas se a gente for analisar a história e a construção da história do negro do Brasil, a gente não está no mesmo nível. E é isso que eu entendo que o documentário trouxe, porque se for parar para analisar, e isso está dentro do nosso cotidiano, e isso mostra que essa ilusão dessa harmonia, dessa democracia racial, a gente viveu um processo de de mais de 350 anos de escravidão no Brasil. O Brasil foi o penúltimo império a libertar os escravos. E libertou não foi porque quis, não. Libertou porque estava sendo obrigado e tinha jogo político para isso. E aí vem uma questão que a gente tem que analisar. A partir desse momento da assinatura da Lei Áurea e tal, não houve políticas públicas para as populações negras. Tipo, você tá livre, vai, segue o teu Aí, caminho. E aí, aonde eu vou morar? Porque até então, tirando os escravos urbanos, que ainda conseguiam ter algum tipo de localidade, os escravos rurais, eles foram jogados ao leão. Então, onde é que esse povo vai morar? E aí começaram-se a fazer pequenas habitações, pequenas construções que hoje nós conhecemos como as grandes favelas. As grandes alocações de população negra vêm desse espaço de desse movimento. E eu volto a dizer, não teve uma política de acolhimento, não teve uma política pública, não teve uma política sanitária, não teve nada para a população
negra. Então, aí, isso reflete muito também nas nossas trajetórias, na minha trajetória. E por isso mostra que esse mito da democracia racial, ele, enfim, é loucura. A gente vem de 350 anos de um processo de escravidão para agora 136 anos de liberdade. 136 muito anos pouco. só. Pouco. É o período muito pouco da população negra livre. E veio esse processo. Meu bisavô, minha bisavó não teve direito só teve direito a trabalhar para tentar sobreviver. Minha avó, os meus pais. Então, a partir da geração do meu irmão para frente, eu estou pegando no meu caso familiar, do meu irmão para frente, é que a gente vai ter a oportunidade de ingressar, de terminar os estudos e principalmente de poder estudar, ter o privilégio de só ser estudante, de não ter que poder trabalhar, porque os meus pais fizeram isso, meus pais tiveram que estudar e trabalhar, mas a partir de mim e do meu irmão, não. Por que eu estou explicando isso? É a construção que é feita para eu chegar nesse processo, teve toda uma ancestralidade sacrificada para isso. Então, assim, dizer que existe essa harmonia entre raças, não posso dizer porque não existe. Não existe essa harmonia. Então, e é complicado a gente trabalhar sobre isso, porque são temas que ainda incomodam. Então, assim, explicar para o próximo, explicar justamente por que estamos nessa luta ainda, 136 anos é irrisório. E 136 anos ainda de muito processo de desconstrução. E aí eu vou só avançar um pouquinho, aí eu volto para da outra parte que tu falou. Esse período, e eu deixo até como indicação para quem quiser, e lembra muito também dessa ideia, desse conceito dessa democracia racial, e me lembrou muito quando eu estava vendo o documentário. Acho que foi no mês passado, saiu um documento que é um relatório pele-alvo, que ele foi feito pela Rede de Observatório de Segurança. E nesse relatório ele vai descrevendo algumas proporções que acontecem dentro do Brasil. E sabe, lá está especificando o Maranhão. E o Maranhão, por incrível que pareça, 80% dos mortos, de pessoas negras mortas, elas foram mortas por conta da intervenção do Estado. O que isso significa para a gente? Que a cada 6 dias, tá, uma pessoa negra morre, ela é morta. Pelas mãos do Então, Estado. pelas mãos do Estado. Então, assim, me faz pensar muito sobre esse processo, sobre essa ilusão dessa democracia racial. Como é que existe essa democracia racial se a cada 6 dias alguém pode morrer, alguma pessoa negra pode morrer, e morrer pelas mãos do Estado? E eu estou falando do caso do Maranhão, né? O relatório ele vai especificando os outros estados do Brasil. E, assim, isso me lembra muito também um pouco a fala da própria Jurema, que bem no final do documentário, quando ela vai estar falando também sobre a questão da democracia racial, e ela está desmontando isso, mas ela vende um pouco de esperança. Mas o que nós estamos fazendo vai garantir que os meus filhos e os meus netos tenham um futuro melhor. E eu acho que a gente ainda não alcançou isso. Por quê? Porque se a cada 6 dias eu sei que uma pessoa preta está morrendo, Isso não... que espaço é esse? E isso ainda é reflexo de todo esse processo dos 136 anos dos quais a gente está incluso, sabe? E assim, aí você perguntou para eu falar um pouquinho mais do processo de quilombos, né? Então, o que seriam os quilombos? Os quilombos, eles são basicamente esses espaços de resistência. Ele é um espaço de resistência, de fato, porque, primeiramente, o próprio nome quilombo se remete a isso, que fala sobre grupamentos e
fala sobre locais, fala sobre, pode ser também especificado de um grupo de exército, de artilharia, mas aqui no Brasil, sim, em África, mas aqui no Brasil ele passa a ser um grupamento, um espaço. Então, tipo, a partir do período colonial, do período imperial, locais dentro de mata fechada que pudessem ter 5 ou mais a 6 negros poderia ser considerado um quilombo. E, assim, era um método de resistência dos negros que saíam fugiam das fazendas ou fugiam das áreas urbanas e iam para locais distantes e formavam-se comunidades. E essas comunidades, elas são conhecidas como quilombos. E quem habitava esses locais eram chamados de quilombolas. Nesse período, a gente tem algumas grandes famosas, mas a mais famosa de todas, que nós sabemos, é o Quilombo de Palmares. E vem todo esse processo, geralmente os quilombos, porque quilombos a gente pode entender como espaço de resistência? Porque ao mesmo tempo que eles eram destruídos, eles eram reconstruídos. Eles eram destruídos e reconstruídos, destruídos e reconstruídos. Tem o Euripides Funes, ele fala muito sobre isso e ele estuda até uma questão, um quilombo do Amazonas. E ele vai especificando isso, que assim que se derrubava as habitações de um quilombo, esses mesmos grupos saíam, procuravam outro espaço e reconstruíam seus quilombos. Então, assim, por isso que a gente entende o quilombo como um espaço de resistência. Mas se a gente for trazer para a atualidade, o quilombo ele ganha outros sentidos. Por exemplo, a gente pode citar o Quilombo da Liberdade, que é um bairro daqui da cidade de São Luís. A Liberdade, ela é considerada um quilombo urbano, na verdade é o primeiro quilombo urbano que nós temos no Brasil. Por quê? É um grupamento de pessoas negras. Então, todo espaço, e aí vem o conceito, todo espaço que nós podemos ter de pessoas negras se agrupando, vivendo, convivendo, trabalhando, nós podemos também considerar como quilombos. E hoje, quando a gente passa para a região rural, existe as comunidades quilombolas. Às vezes o termo remanescente ele é um termo um pouco complicado a se trabalhar, porque remanescentes eles querem entender que são que restam aquela população. Mas geralmente, e grande parte dos quilombos que eu visitei, eu pesquisei tudo, eles não são feitos de pessoas que são descendentes diretas de escravos. São pessoas que estão naqueles agrupamentos, naquele local. E aquele território, por ter sido um território de escravos, ele é considerado um território quilombola, assim também levando o seu processo de certificação. O Maranhão é o estado que mais tem quilombos dentro do Brasil. Atualmente, se eu não estou enganada, desculpa falhar da memória, nós temos 817 quilombos. Porém, como eu posso dizer, certificados não chega nem a isso. Certificados, acho que a metade, 407, 408. E titularizados, aquele que o Estado entregou o papel dizendo essa terra pertence a esse grupo que está aqui, é menos ainda, não chega nem a 200. Então, a gente entender na atualidade que quilombo ele ainda é um processo de resistência por você se manter nessa terra. Se a gente for pensar nesses locais, são locais que passam por vários conflitos com donos de grandes fazendeiros ou terras que acham que aquela terra é dele, que acham que aquela terra pode ser produtiva. Uma vez eu visitei a comunidade de Lagoa Amarela e eles reclamavam muito do agrotóxico que é jogado nas propriedades ao lado, que estava acabando com a plantação de maniva deles. A maniva que eles usam para fazer a mandioca é farinha em tudo deles. E que é, inclusive, complemento alimentar, né? Complemento financeiro e alimentar. Eu lembro muito bem uma senhora falando com muita tristeza que ela perdeu mais de R$500 de produção, porque
remédio que eles jogam na acusação vai, entra, infiltra na água deles, infiltra na terra e prejudica. Então a gente tem todo esse processo. E esse último projeto que eu estava, sobre protocolos de defesa, é basicamente sobre isso. É que essas comunidades elas tenham um documento que possa respaldá-las de qualquer, porventura, problema que venha acontecer dentro de sua localidade. É entender que, mesmo que ela não tenha a titularização, mas que ela tenha um documento que seja judicial, que dê base judicial para elas se defenderem. E assim, e quilombo também é cultura. Quilombo é cultura, quilombo é religião, e não é só uma religião, são religiões também. A gente tem todo essa gama. A cultura das festas, das devoções, do manejo, as histórias que a gente escuta, cada um mesmo com a sua forma de dizer, contar como chegou àquela terra, como pertence àquela terra, como se fundou aquele espaço. É de fato muito interessante de ser vivido e de ser convivido. Então, quilombo é isso. E eu entendo quilombo como esses espaços, mesmo que a gente não esteja dentro de uma comunidade rural, mas quilombo, no meu entendimento, é todo espaço onde todas as pessoas que queiram viver em conjunto, em coletividade, possam conviver e compreender esse processo. Perfeito, perfeito. Maravilha. E assim, essa ideia de remanescente soa até meio. Parece que vem de um lugar muito branco, né? Porque é como se fosse aquela coisa da hierarquização dos Sim, artefatos. Aí, isso aqui é remanescente, como se tivesse que ter uma obrigatoriedade de conectar com uma origem para poder ser legítimo, sendo que a por própria isso que natureza do quilombo é outra, né? Tipo, é de recriação. sim. E por isso que ele hoje é um termo muito desconsiderado, assim, de ser usado. Mas é interessante da gente debater sobre. Contextualizar e botar de onde que vem, né? De onde é que tá, por que que foi utilizado. É assim, a gente já chegou, né, no nosso tempo. Passa muito rápido. Eu gostaria de agradecer imensamente a Ingrid que topou estar aqui, ter essa fala maravilhosa. Obrigado demais, Ingrid, por ter aceitado. Foi uma aula que você compartilhou com a gente. Agradecer também a Jéssica Araújo, que foi a nossa intérprete hoje, promovendo essa política de acessibilidade. Dizer que a gente está na penúltima, na verdade, live do Cinema em Movimento. A gente ainda vai ter mais uma para encerrar o projeto aqui no Maranhão. Gostaria de agradecer a todas e todos que estiveram aqui, que participaram, né? Gostaria de falar mais alguma coisa para encaminhar os encerramentos, Ingrid? Não, só de fato agradecer, foi uma ótima experiência. Eu espero que algum dia a gente tenha a oportunidade de fazer ela presencialmente. E é isso, eu estou bem feliz de ter participado. Feliz, gratidão. E acho que é isso. Então, obrigado a todas e todos, uma ótima tarde, bom descanso, Ingrid. Obrigado, Tchau, tchau. Jéssica. Até logo. Lembrar que essa live ela vai ficar salva no perfil, então quem quiser acessar pode ficar à vontade, tá? Tchau, tchau, gente. Tchau, Obrigado. tchau. Até logo. Tchau. É.